Paz do Senhor, irmãos, uma boa noite. Está começando mais um culto da família Voz que Clama no Deserto. Eu convido você para compartilhar esse link, convidando os irmãos, os amigos, para junto nós estarmos adorando e exaltando a esse Deus. Vamos adorar a Deus. Gálatas capítulo 6, o versículo de número 9. Os irmãos aqui na igreja, quem achou, dá um glória. Quem não achou, misericórdia. Aleluia. Livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 9. Aleluia. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém? Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós estamos em Tua tribuna, Papai querido, para Te adorar e exaltar. Papai querido, me diminua nada, Deus, e o Senhor cresça, e o Senhor sobressaia. Espírito Santo, que a sua mensagem, Papai querido, possa adentrar os lares, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo renovação, trazendo, Papai querido, esperança, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Seja bem-vindo, Yasmin. A paz do Senhor. Está começando mais um culto. Amém? Os irmãos já sabem qual é o tema. Vamos repetir 3 vezes. 1, 2, 3. Nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Poder assentar. A paz, Éder, Josiane. Amém. A paz. Seja bem-vindo. Boa noite. Essa passagem é uma passagem simples e bela e poderosa. Porém, eu me recordo dela há muitos anos atrás, no século passado, logo quando eu comecei a caminhar no Evangelho. Quando você é novo convertido, a vontade sua é de evangelizar o mundo. E eu me recordo que eu trabalhava na Sadia naquela época, e a gente entrava 4 horas da manhã. E ali eu pregava o evangelho ali o tempo todo. E convidava as pessoas para ir para a igreja, e chamava e fazia isso. Só que ninguém aparecia no culto. Eu lembro que um dia eu estava tão triste, lá era uma hora de almoço, 2 horas, dependendo se acontecia alguma coisa. Então a gente esforrava um plástico na grama, tirava as botas, colocava as botas como travesseiro. Tinha um Novo Testamento azul, e ali abria, ali lia e ali estudava. E aquele dia era uma segunda-feira. Eu estava bem triste, porque na semana passada eu havia convidado a sessão inteira para aparecer no culto de sábado e domingo na igreja. E não apareceu ninguém. E eu estava tão triste. A hora que eu sentei naquele lá, tirei a bota, fiz travesseiro, comecei a abrir a Bíblia ali, fiz aquilo chamado de bibliomancia, você abrir e ver onde abre para Deus falar com você. E saiu aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não se canse de fazer o bem, pois ao seu tempo certo ceifará, se você não houver desfalecido. E ali eu senti Deus falar comigo. E foi um revigor na minha alma. E continuei caminhando, e pela misericórdia do Senhor, aqui estou até hoje.
E aqui eu quero compartilhar com você que talvez você se encontra nesse dia cansado, esse dia abatido, esse dia desfalecido, esse dia de cabisbaixo, esse dia prostrado, esse dia onde deu tudo errado para você. E a mensagem de Deus é: levante a cabeça e continue a prosseguir. Continue, persista, insista. Talvez você esteja cansado de você mesmo, talvez você esteja cansado do serviço, talvez você esteja cansado de viver, cansado de tantas e tantas situações que acontecem na sua vida, ou até mesmo cansado de fazer alguma coisa e não ser reconhecido. Eu quero que você entenda o propósito do tempo. Eu quero que você entenda as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas não são para ser vistas. A melhor coisa que tem é você fazer um serviço e você olhar e falar: olha, aquilo ali foi eu que fiz. Você ter orgulho, ter um certo orgulho e falar: eu construí aquilo ali, eu fiz aquilo ali, eu fiz aquilo lá. Mas quando se diz das coisas espirituais, as coisas espirituais você não consegue enxergar. Quando você faz um bem para alguém, quando você ajuda alguém, muitas das vezes o inimigo sopra em seu ouvido, sopra em seu coração: desista, para, não insista mais nessa pessoa, não insista mais nessa obra, não insista em fazer mais isso, ninguém está vendo, ninguém reconhece, ninguém vê nada. Ei, quem é que tem que ver as coisas é Deus. E quando Ele vê, irmão, irmã, Ele faz a bênção dobrar na sua vida. Existe uma passagem nas Escrituras, no livro de Esther, onde um homem estava na porta. E ali na porta, esse Amã, ele ouviu uma conspiração para querer destruir, para querer aqueles dois guardas destruir o rei. E de repente ele contou a rainha contou ao rei, e a Bíblia diz que aquilo foi escrito nos anais, aquilo foi escrito nos escritos do rei. E Amã, ele ficou como um herói. O tempo vem, o tempo passa, e o tempo nada mais é do que morte, irmão, irmã. O tempo é morte. Preste atenção que se uma criança nasce hoje, ainda que ela viva 100 anos, 120 anos, já está determinado o tempo que ela irá morrer. Porque o tempo, ele é morte. O tempo mata tudo. E aí o que acontece? O tempo veio na história de Amã. E uma certa vez, alguém do rei se incomodou com ele. E quando se incomodou com ele, fez uma armadilha para querer matar ele e matar toda a descendência judaica. E aí o que acontece? A rainha Esther ora a Deus, jejua a Deus, se apresenta no rei. O rei que um dia havia reconhecido o que ele fez lá atrás, ele recompensa Amã. E assim é as coisas espirituais. Meu irmão, minha irmã, será que Deus que vê, será que Deus que é bondoso, será que Deus que é amoroso, será que Deus que é compassível, será que Deus que é misericordioso, será que Deus que é justo, será que Deus não é justiça? Ele não está vendo tudo o que você está vivenciando e não irá no tempo certo, no tempo determinado, Ele irá te abençoar, Ele irá fazer as portas se abrir, mas é no tempo certo. Nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, que tudo foge dos nossos olhos, porque nós queremos aquilo para agora, nós queremos aquilo de imediatamente, mas o tempo espiritual não é assim. Talvez você esteja cansado do seu serviço, talvez você esteja cansado até da sua vida, talvez você esteja cansado de tantas situações, talvez você esteja cansado de cada coisa que aconteceu na sua vida, onde você não tem mais força, mais ânimo nenhum, e a palavra de Deus, ela vem confrontar isso hoje, porque o Evangelho nada mais é do que boas novas, e as boas novas que eu tenho a dizer a você é, que o meu Deus está dizendo para você insistir,
persistir, porque você insistindo, persistindo no tempo certo, no tempo propício, você irá ver a glória de Deus. No tempo certo você irá ver a recompensa do Senhor. No tempo certo você irá ver a justiça de Deus agir. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós olhamos para a situação, você diz, mas vale a pena eu fazer isso por fulano? Vale a pena eu fazer isso por serviço? Vale a pena eu fazer isso para cada situação? Meu irmão, minha irmã, não é em si a situação, é para Deus. Vale a pena sim, vale a pena persistir, vale a pena estar na igreja, vale a pena se santificar, vale a pena buscar a Deus, vale a pena plantar uma árvore espiritual, porque no tempo certo e no tempo propício, você irá colher os frutos de Deus. E o quantos, meu irmão, minha irmã, que se deixam ir pela visão, o quantos, meu irmão, minha irmã, que deixam de fazer a obra de Deus, de fazer o querer de Deus, de fazer as coisas certas. Por quê? Porque não enxergam aplausos, porque não enxergam, não vê o holofote. Eu quero que você entenda que quem é que vê não é o pastor, quem é que vê não é o obreiro, quem é que vê é aquele que tem os olhos como chama de fogo. É para ele que você está fazendo, e ele irá recompensar no tempo certo e no tempo propício, se nós não houvermos desfalecido. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando ao livro de Gálatas, aonde o livro de Gálatas tem uma grande premissa, aonde fala de que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tudo aquilo que ele planta, ele irá colher. E aqui está nesse sentido, e aqui está nesse propósito, e aqui está nesse fundamento. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, eu quero que você entenda que não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. E esse tempo, meu irmão, minha irmã, se nós não houvermos desfalecidos, se nós não houvermos desanimados, porque em meio ao tempo, muitos desanimam, em meio ao tempo, muitos param, em meio ao tempo, muitos fracassam, em meio ao tempo, muitos desistem, em meio ao tempo, meu irmão, minha irmã, muitos desfalecem. Por isso que o apóstolo Paulo está ensinando os Gálatas sobre a lei da semeadura. Não só aquilo que você planta, você irá colher, quer seja de bom ou de ruim. Mas nós temos que esperar o tempo. Nós temos que esperar o tempo. Quem é que está vendo o que você está plantando? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele sabe tudo, e Ele conhece tudo. Ele sabe do nosso coração, Ele sabe do nosso desejo. Uma certa vez, Deus disse para um homem empurrar a pedra. E ele todo dia empurrava aquela pedra, todo dia ele empurrava aquela pedra, uma pedra grande. E ele nunca conseguiu mover 1 milímetro sequer aquela pedra, pois aquela pedra era muito grande. Aí ele ficou totalmente desanimado e nunca mais foi mexer naquela pedra. E aí foi conversar com Deus, que todo dia ele empurrava, mas nunca moveu aquela pedra 1 milímetro. Deus falou assim para ele: o objetivo não era mover a pedra, o objetivo era fortalecer o seu braço. E aqui existe uma grande lição. Uma grande lição que a vida te dá. Uma grande lição que você está vivenciando na sua casa. Uma grande lição que você está vivendo na sua família, vivendo no seu serviço. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, aquela situação não é para mudar, mas é para você ficar mais forte naquela situação. É para você ter maturidade e saber lá na frente como é que vai lidar.
Muitas das vezes, aquela situação que você está vivenciando, aonde aquela situação você olhou, fez de um jeito, fez outro jeito, fez de tudo quanto é jeito, não deu solução, você desanimou, você enfraqueceu, você cansou, você ficou prostrado, e aquilo um desânimo dentro de você, e você até desanimou de ir para a igreja, até desanimou de ir para o serviço, até desanimou da sua família, até desanimou dos seus entes queridos, por causa daquela situação. Ei, não é você que vai mudar a situação, mas aquela situação, ela vai te dar cobertura para você ter maturidade, para você saber lá na frente como é que você vai viver. Então eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que você tem que plantar assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer as coisas espirituais e entender o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, a qual é o tempo certo. Muitas das vezes, quando eu pregava, eu queria que todo mundo ia no culto dos jovens, porque eu era líder dos jovens, e ninguém aparecia, mas os anos passou, e hoje eu estou dirigindo uma igreja, hoje estou dirigindo a igreja Rincão, hoje estou pregando na live, hoje tem pessoas na live ouvindo, e entrando para o reino de Deus. Por que, meu irmão, minha irmã? Porque eu não me desfaleci, porque eu persisti, porque eu insisti, e é isso que Deus vem dizer ao meu coração para mim falar a você. Insista, persista, não é tempo de parar, não é tempo, meu irmão, minha irmã, de ficar cabisbaixo, não é tempo de ficar desfalecido. Sabe por quê? Porque ainda não cumpriu o tempo da sua árvore brotar o fruto e você colher, meu irmão, minha irmã, aquilo que é para colher. Quantas mensagens, meu irmão, minha irmã, depois as pessoas vêm nos bastidores e falam: pastor, aquela mensagem falou comigo, pastor, aquele culto foi inteiro para mim, pastor, aquilo lá foi para mim, pastor, aquilo lá foi para mim. O que é isso, meu irmão, minha irmã? Isso é eu entendendo o tempo certo e propício a Deus, é eu entendendo, meu irmão, minha irmã, que eu tenho que fazer, ainda que eu não veja, ainda que eu não escuta, eu tenho que fazer, e é isso que Deus está dizendo a você, meu irmão, minha irmã. E insista e continua fazendo, meu irmão, minha irmã. Ah, mas a pessoa não dá ouvido. Ah, mas eu prego não sei o que. Ah, mas insista, faça a sua parte, faça o que é para você fazer. Testemunho do pai do Paulinho de Jesus. Paulinho de Jesus hoje é um pastor, e ele era um homossexual. E o pai dele insistiu. O pai dele ia pegar ele nas esquinas da vida de São Paulo, travestido de mulher, e levava para a igreja. O pai dele insistiu, o pai dele orou, o pai dele o entregou na mão de Deus. O pai dele morreu, e o pai dele não viu ele indo para a igreja, aceitando Jesus. Mas hoje ele aceitou Jesus, hoje ele é um pastor, e hoje ele está pregando para o reino de Deus. Por quê? Porque nós temos que entender o fator tempo. Meu irmão, minha irmã, eu e você estamos limitados ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. A palavra que você fala a alguém, meu irmão, minha irmã, ainda que você morra, aquela palavra tem poder de restaurar aquela vida. Por isso Deus quer que você continue insistindo, Deus quer que você continue fazendo a obra. Ainda que você não vê, os olhos de Deus irão ver os frutos, e ali vai cumprir o tempo propício para Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque não é no meu tempo, não é no seu tempo. Nós não podemos converter ninguém à força, mas é o tempo de Deus, e o tempo de Deus nós não conseguimos entender. Deus, ele está aquém ao tempo, ele age na hora que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer. Por isso eu quero que você, meu irmão, minha irmã, entenda e nunca desista de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, porque fazer o bem não tem tapinha nas costas. Com certeza isso já aconteceu na sua vida, com certeza você já parou, já cortou algumas amizades, e nessas amizades que você cortou, era só porque você fazia, era só porque você fazia, e você não viu um retorno.
E você olhou aquilo, falou, não, vou parar com isso, vou abandonar isso. Isso daí não é. Mas eu quero que você entenda o princípio espiritual. E o princípio espiritual é: planta, insista, investe, faz, não desanima, não para. Já pensou se eu tivesse desanimado lá atrás, parado lá atrás? Já pensou se eu tivesse parado lá atrás, desistido de igreja, desistido de estar, desistido de fazer, desistido de seguir o caminho de Deus? Por isso que a palavra de Deus diz, por isso que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: se não houvermos desfalecido, por quê? Porque muitos se desfalecem pelo meio, muitos soldados caem pelo meio, muitos param pelo meio. Sabe por quê? Porque tentam olhar o fruto, mas a árvore ainda não dá para produzir fruto. Não houve o tempo propício da árvore produzir fruto. Aí a pessoa quer parar, a pessoa quer desistir. Quantos não quer desistir da vida? Quantos não quer desistir da família? Quantos não quer desistir do serviço? Quantos não quer desistir da sociedade? Quantos não quer desistir de tudo? Por quê? Porque o cansaço está prostrado à situação, porque aquela situação investiu, porque aquela situação a pessoa fez, aquela situação a pessoa tanto se empenhou para aquilo e nada aconteceu. Mas a palavra de Deus diz: insista, persista, porque se você não desistir, você irá ver a recompensa que Deus irá fazer, você irá ver a obra que Deus irá fazer, você irá ver o fruto que Deus vai fazer. Irmão, é tempo, irmão, irmã, de fazer, é tempo não de ser reconhecido. O apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas um princípio espiritual, e nesse princípio espiritual, essa canseira aqui é uma canseira de fazer, é uma canseira espiritual. Essa canseira aqui é uma canseira de fazer o bem. E fazer o bem, a pessoa faz o bem para si, a pessoa faz o bem para os outros, faz o bem no serviço, faz o bem na sua casa. Mas experimenta você está fazendo. O que é que o inimigo vai jogar na sua cabeça? Ah, eu não vou ficar fazendo, só eu faço, ninguém faz nada. Ah, lá no serviço só eu faço isso. Ah, não sei o que, só eu faço isso. Existe alguém que está vendo o que só você faz. E esse alguém, meu irmão, minha irmã, ele há de recompensar você. Porque você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para o irmão, você está fazendo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer seja dizer um bom dia, quer seja dizer uma palavra de esperança para alguém, quer seja pregar o evangelho, insista, persista, porque no tempo certo você vai colher. Nós temos que entender, e muitos se desfalecem no meio do tempo. Por quê? Porque a nossa geração, a geração do fast food, é a geração que encomenda a pizza, que encomenda o lanche, se atrasou 15 minutos já liga bravo e não quer mais. Porque está com tudo acostumado na mão, está tudo acostumado ali. Mas nós temos que entender que existem situações que elas fogem do nosso tempo, elas fogem da nossa mão, e é isso que nós temos que fazer. Mas por que Deus mandou o cara empurrar a pedra? Por que Deus falou para mim fazer isso? Não é o objetivo da pessoa, mas é o objetivo de você se fortalecer nessa situação, porque lá na frente vai vir tempestade. Se você não estiver forte, você não vai suportar elas, meu irmão, minha irmã. Porque muitas das vezes você está passando uma chuvinha e você está reclamando. Por quê? Porque não tem maturidade ainda, porque ainda você não está forte nas batalhas espirituais. Mas lá na frente vai vir uma grande tempestade, e se você não estiver forte espiritualmente, você não vai conseguir suportar. E Deus te coloca numa situação aonde
Não é para você entender e para você ver o resultado, mas é para você insistir. É para você fazer. Imagina. Existe uma empresa aonde de manhã todo mundo ia tomar o café. E todo mundo pegava o copinho descartável, tomava o café e largava ali. E sempre, só um senhorzinho, os que estavam ali, entrava para o serviço, sempre, todo dia aquele senhorzinho pegava todos os copos e jogava. Todos os dias. Um dia alguém chegou falando: ei, você é bobo fazer isso aí? A empresa paga alguém que faz. Mas aquela empresa tinha câmera. E o patrão viu aquilo ali. Um dia que precisou reduzir os funcionários, aquele funcionário, ele ganhou uma promoção em meio à crise. Sabe por quê? Porque o seu patrão reconheceu o que ele viu, o que ele fez. Meu irmão, será que Jesus, será que Deus, sendo justo, verdadeiro, Ele não vai reconhecer o que você faz para Ele? Se os homens conseguem se comover com essas ações, que dirá Deus que é justo, que é verdadeiro, que é bondoso, que é misericordioso? E isso, meu irmão, minha irmã, não é atributo de homens, isso é atributo de Deus. Será que Deus, Ele não vai fazer o bem, fazer aquilo que lhe apraz no tempo certo? É claro que vai. Nós temos que entender o fator tempo e temos que tirar os olhos do fruto. Porque se nós colocarmos os olhos no fruto, meu irmão, minha irmã, nós vamos esmorecer, nós vamos parar, porque nós não vamos ver fruto. E muitas das vezes nós estamos naquela situação, e aquela situação não é para produzir fruto naquela árvore, mas sim para produzir força em nós, para produzir maturidade em nós, para desenvolver o nosso caráter espiritual, para lá na frente nós estar preparado para as lambadas da vida e passar adorando e glorificando a Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o tempo está na mão de Deus, e Deus, Ele é justo, Ele é perfeito. E eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, de maneira nenhuma você se canse de fazer o bem, porque no seu tempo certinho vai colher isso, se nós não houvermos desfalecido. É a palavra de Deus que nos ensina isso. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo à igreja da Galácia, dizendo assim: ei, vocês têm que entender que no tempo certo, mas o inimigo vai soprar no seu ouvido, assim como os amigos daquele senhor falavam: você é bobo, você é tonto, a pessoa não reconhece, a pessoa não vê, a pessoa não está nem aí para você. Meu irmão, minha irmã, o seu Deus não dorme, o seu Deus não cochila, o seu Deus vê tudo. Continue fazendo, continue insistindo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus está vendo, e Ele vendo é o que basta. Nós não temos que fazer as coisas para os outros verem, temos que fazer as coisas porque Deus está vendo. Evangelho é boas novas, e as boas novas de hoje é: insista, persista, não dá ouvido ao inimigo que venha na sua cabeça dizer: para, abandona, não tem jeito. Já pensou se o pai do Paulinho de Jesus abandonasse? Hoje é um pastor, é um grande pregador do Evangelho de Deus. Entender o fator tempo é primordial na lei da semeadura. Entender o fator tempo, meu irmão, minha irmã. Eu tenho que fazer o bom, eu tenho que fazer o certo. Não é para mim aparecer. Eu tenho que fazer o bom, eu tenho que fazer o certo. Porque ser cristão é você ser uma cópia de Cristo. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer o que é o certo, o que é o correto. E nunca se cansa, porque no meio de você fazer o certo, você fazer o correto, todo mundo que está errado, que vive no erro, vai ir na sua cabeça, vai dizer para você: pare com isso, não faz isso, isso está errado. Mas a Bíblia está dizendo: insista, persista em fazer o que é o certo, porque no tempo certo você vai colher.
se não houvermos desfalecido. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Talvez você olhe para alguém e diz, não tem mais jeito. Talvez você olhe para o seu emprego, talvez você está olhando para a sua vida, está dizendo, eu desisti da minha vida hoje. Talvez você está olhando para uma situação e falando, desisti dessa situação hoje. Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra, e a palavra é insista, persista. Entenda que não é para você ver o fruto, mas é para você fortalecer nesse processo. E lá na frente você irá entender. Se não houvermos desfalecido, você vai ver a recompensa do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para te adorar, Papai querido, e te agradecer com essa palavra que o Senhor nos deu, Papai querido, para nós insistirmos, para nós persistirmos. E essa palavra vem de encontro a coração que está desfalecido. Essa palavra vem de encontro a coração que está cansado, abatido, cabisbaixa, cansado de si mesmo, cansado da sua família, cansado da sua casa, cansado do seu emprego, cansado de cada situação que todo mundo vem dizer para ele parar, para ele desistir. Mas eu venho como profeta de Deus dizer, insista, persista, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em